direto aos trabalhos de hoje. Tá? Bom, eu obviamente não sou Martin Luther King, mas eu também tenho um sonho. Por que não? Só que esse sonho não é um sonho só meu. É um daqueles sonhos que não vale a pena ser vivido sozinho. É um sonho que vale a pena ser vivido e compartilhado. E tenho certeza absoluta que todos aqui nesse auditório compartilham desse mesmo sonho. Aliás, o compartilhamento desse sonho é um dos fatores que faz com que sejamos uma comunidade. E ser comunidade, essa palavra comunidade, vai aparecer várias vezes na fala de hoje por uma série de motivos. E isso vai ficar claro na medida que a gente for conversando. Bom, apesar do nosso auditório cheio, a nossa plateia aqui ainda é um pouco menor do que aquela que se reuniu em Washington em 63 para ouvir Martin Luther King. Mas, igualmente aquelas pessoas, nós também temos um ideal que nos une. Esse ideal pode não ser tão complexo quanto era acabar com a segregação racial nos Estados Unidos na década de 60, mas certamente também é um ideal pelo qual vale a pena lutar. Esse ideal, esse nosso sonho compartilhado, é fazer com que cada cidadã e cada cidadão brasileiro tenha uma boa relação com o seu dinheiro. Isso vale a pena a gente correr atrás. Então, minha tarefa aqui hoje é muito simples. Como o presidente já antecipou, minha tarefa aqui é apresentar para vocês um conceito de cidadania financeira que a gente acha que tem a capacidade ou pode nos ajudar a transformar esse sonho em realidade. Parece ambicioso e de fato é, mas a primeira pergunta que surge é: mas espera aí, como é que um simples conceito pode nos ajudar numa tarefa tão complexa? Por que o Banco Central dedicou esforço, dedicou tempo? Por que nós estudamos para trazer esse conceito aqui hoje? Bom, as respostas a essas perguntas são bem interessantes e a gente pode achá-las num passado bem distante. Segundo os estudiosos, voltando bem atrás, vários fatores foram decisivos para que os primeiros aglomerados humanos, aí só há 80 mil anos atrás, por volta de 80 mil anos atrás, crescessem e se espalhassem pelo mundo. Um desses fatores decisivos, sem dúvida, foi o desenvolvimento da linguagem. Através da linguagem, aquelas pessoas puderam começar a compartilhar informações. Mas a gente sabe, até por experiência própria, que só compartilhar uma mesma linguagem não nos alinha em torno de objetivos, não nos dá os mesmos ideais. Aliás, o mundo polarizado que nós vivemos hoje, em uma série de aspectos, bem mostra que compartilhar a linguagem não alinha pessoas. Mas, pela linguagem, aquelas pessoas compartilharam mais do que informações. Aquelas pessoas compartilharam visões, começaram a criar visões e essas visões se transformaram em conceitos. E esses conceitos, sim, foram capazes de unir as pessoas e colocá-las numa mesma direção. E com isso, aquelas pequenas aldeias viraram tribos e as tribos viraram comunidades e com a força das comunidades, eles conseguiram vencer desafios que até então eram considerados impossíveis. Essa é a verdadeira força dos conceitos, por isso vale investir neles, porque eles são úteis para unir pessoas e colocá-las juntas numa mesma direção. Então, a primeira resposta, por que nós investimos nisso, é porque conceitos podem nos unir e juntos podemos superar grandes desafios. E o que nós temos em mãos, senão um gigantesco desafio? Levar cidadania financeira a cada cidadão num país de dimensões continentais, como o Brasil, e tão diversificado como nós somos, é, de fato, um grande desafio. Mas se conceito é importante, a segunda pergunta é: qual é, afinal de contas, o conceito de cidadania financeira que vocês estão trazendo? Peço a vocês 3 minutos para chegar nesse conceito com apenas 2 elementos. Eu acho que a primeira coisa é: cidadania não é apenas votar. Passamos recentemente pela experiência do voto novamente. Se votar é muito importante, votar é a força da democracia, mas cidadania vai muito além disso. Cidadania pode ser utilizada para os mais importantes aspectos na nossa vida cotidiana. Cidadania podemos usar para muita coisa. E se podemos usar para os mais importantes aspectos, então certamente podemos usar a cidadania para falar do nosso relacionamento com o dinheiro. Por que não? Gostemos ou não, o nosso relacionamento com o dinheiro é parte da nossa vida cotidiana. Transacionar com recursos financeiros nas suas mais variadas formas, desde moeda em espécie, poupança, investimento, previdência, mercado de capitais, sistemas de pagamento e por aí vai, é parte do nosso dia a dia. Através de recursos financeiros, nós podemos nos realizar plenamente. Ou, por outro lado, podemos entrar em grandes dificuldades financeiras. Um cidadão que se relaciona bem com o seu dinheiro realiza seus sonhos, mas não apenas seus, mas das pessoas à sua volta. Nós vemos isso claramente quando uma mãe consegue poupar recursos para dar uma boa educação para a filha.
ou em um pai que supera o desafio do desemprego por meio do empreendedorismo apoiado em crédito responsável e sustentável. Vemos isso quando um jovem consegue separar uma parte do seu primeiro rendimento para a poupança ou, quem sabe, até para a previdência. Ou em uma jovem que investe recursos para depois aprimorar o consultório. Por outro lado, também vemos diariamente e, infelizmente, pessoas em dificuldades financeiras tão graves que chegam a comprometer a sua capacidade de trabalho e afetar suas relações pessoais. Então, acho que com isso, temos o primeiro elemento do nosso conceito de cidadania. Cidadania cidadania financeira tem que ter a ver com uma boa relação com o dinheiro. Vamos ao segundo elemento. Cidadania também, nas suas mais variadas formas, como citou o presidente, tem a ver com direitos e com deveres. Só existe cidadania plena quando existe um balanço adequado entre direitos e deveres. E, normalmente, o direito de um encontra seu limite no direito do outro. Seja esse outro um outro cidadão, seja esse outro uma instituição ou uma empresa que também fazem parte da sociedade. Então, acho que, sem me alongar muito, o segundo elemento de um conceito de cidadania está muito claro. São direitos e são deveres. Agora, se nós estamos escrevendo um conceito do zero, por que não colocar muito mais elementos nesse conceito? Por que não fazer um conceito maior, mais robusto, mais longo, um conceito grandão, completão, um conceito para lacrar, como se diz nas redes sociais hoje em dia? A resposta para isso é muito simples. Aliás, a resposta para isso é a própria simplicidade. A força de bons conceitos não vem só da solidez e da lógica, da construção do conceito. Bons conceitos são simples. E sendo simples, eles são mais facilmente incorporados no conhecimento coletivo e assim mais facilmente eles cumprem a sua função, que é de unir pessoas e direcionar esforços. Acho que agora nós temos todos os elementos necessários para um bom conceito de cidadania financeira. Cidadania financeira é o exercício de direitos e deveres que permite ao cidadão gerenciar bem recursos financeiros. Esse conceito nós acreditamos que tem a simplicidade e a dimensão necessárias para cumprir bem o seu papel de nos unir. Ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é completo, porque ele traz muito claramente a sua definição, exercício de direitos e deveres. E o seu objetivo, fazer com que as pessoas tenham uma boa relação com o dinheiro. Nesse momento eu já poderia parar de falar que eu já entreguei a minha tarefa. Está aí, está o conceito entregue. Mas não, só que não. Na verdade, esse conceito, como qualquer outro conceito, é uma semente de um pensamento. E como toda a semente só se desenvolve quando acham as condições adequadas de solo e de clima. Da mesma forma, conceitos abstratos só se transformam em realidade concreta quando eles acham um contexto adequado para o seu desenvolvimento. Aí a pergunta óbvia que se segue é, ok, mas então qual é o contexto adequado para que o conceito de cidadania financeira possa se transformar em realidade? Na nossa visão, esse contexto está apoiado em 4 pilares, sendo o primeiro deles a inclusão financeira. No mundo moderno e conectado que nós vivemos hoje, é praticamente impossível alguém se realizar financeiramente estando fora do sistema financeiro. Pessoas que lidam apenas com recursos em espécie têm uma relação muito limitada com o dinheiro. Elas não têm acesso a uma série de facilidades que permitiriam que elas gerenciassem melhor as suas finanças. Além, obviamente, de estarem sujeitos a perder os seus próprios recursos por conta de um sinistro qualquer. O bom é que nós estamos num momento especial para avançar na inclusão financeira no Brasil. A mesma tecnologia de informações e comunicação que permitiu o nascimento e o crescimento assombroso das redes sociais, que hoje todo mundo usa e na qual muita gente agora talvez esteja apostando, ela também está disponível para avançarmos numa inclusão financeira que seja ao mesmo tempo simples, barata e segura. Neste exato momento, tem um grupo de mais de 90 instituições no Brasil, incluindo o Banco Central, que está avançando num trabalho para estabelecer as bases de um sistema de pagamentos instantâneos que vai ser exatamente o quê? Simples, barato e seguro. Da mesma forma que alguns países asiáticos e europeus já estabeleceram. Não se trata, obviamente, de copiar o que eles fizeram lá e trazer imediatamente para o Brasil, mas sim de entender a tecnologia, entender a experiência desses países e saber como adaptar isso para trazer aqui para o Brasil. Afirmo para vocês com segurança que a tecnologia está pronta para o cidadão nesse sentido. E o cidadão está pronto para a tecnologia.
Eu tenho viajado o Brasil para conhecer várias ações de cidadania financeira. E uma das coisas que me impressionou foi a facilidade com que cidadãos de baixa renda, gente muito simples, abraçou soluções locais de pagamentos instantâneos. Também muito simples. Vi experiências de digitalização de meios de pagamento no interior do Nordeste que parecem muito promissoras. Conheci ações de microcrédito produtivo orientado que são, ao mesmo tempo, bem-sucedidas e escaláveis. Se nós perseverarmos numa agenda para a redução sustentável do custo do crédito, e aqui foi citado o cadastro positivo, que é parte dessa agenda, a gente vai conseguir disponibilizar cada vez mais crédito mais barato e responsável para todas as faixas de renda da população e para todos os tamanhos de empresa. Mas só incluir cidadãos e empresas no sistema financeiro não é o bastante. Se temos um pilar para a inclusão, precisamos também de um pilar para a educação financeira. Temos que ter uma abordagem ampla e estruturada para a educação financeira. É preciso que as pessoas saibam como planejar o uso dos seus recursos, que tomem crédito com responsabilidade, que poupem ativamente, entre outras capacidades. O bom é que nós também estamos num momento especial para avançar na educação financeira no Brasil. Nós estamos às portas de realizar um antigo sonho de levar a educação financeira para o ensino fundamental. De acordo com a nova Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental, vamos levar esse conhecimento de forma transversal, contextualizando os conhecimentos para as mais diferentes realidades regionais e sociais que existem no Brasil. O Comitê Nacional de Educação Financeira abraçou o desafio de levar material de qualidade e boa formação aos professores de toda a rede. Mas precisamos avançar também na educação financeira de adultos. Sejam aqueles adultos que já estão no sistema, mas com ele têm uma relação limitada, sejam aqueles adultos que já tiveram experiências ruins do sistema financeiro. O desafio é grande, mas nós precisamos avançar rapidamente. Neste ano, sairão do ensino fundamental cerca de 2,5 milhões de adolescentes. Infelizmente, a maioria deles sem ter tido qualquer contato com a educação financeira. No ano que vem, sairão mais 2,5 milhões. Nós não podemos permitir que essa história se repita ano após ano. E, além disso, como se não bastasse, ainda temos que avançar para incluir educação financeira também na Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, de onde saem mais 2 milhões de jovens todos os anos. Só incluir cidadãos educados no sistema financeiro ainda não é suficiente. Se temos um pilar para a inclusão e se temos um pilar para a educação, é preciso que tenhamos um pilar para a proteção financeira. É preciso que esses cidadãos educados e incluídos encontrem um sistema financeiro que os proteja na sua recepção. Se o pilar de educação é muito claro, e se o pilar de inclusão também é muito claro, talvez o pilar de proteção gere mais dúvidas sobre exatamente o que isso significa. Então, no caso de proteção financeira, tão importante saber o que é a proteção é saber o que ela não é. Proteção financeira, na nossa visão, não é tratar o Estado tutelar o consumidor. Não é tratar a todos como hipossuficientes sem necessidade, mas sim é estabelecer um sistema financeiro que promova relações saudáveis para todos. Aqui também devemos avançar. Reguladores, regulados, órgãos de defesa do consumidor, todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, poderes judiciário, legislativo, Ministério Público, nós podemos trabalhar todos juntos para estabelecer uma adequada proteção no sistema. Mas o que seria uma adequada proteção? A adequada proteção, em termos muito simples, é um sistema que previna a ocorrência de relacionamentos negativos. Por exemplo, através de normas que tragam mais transparência, mais informação, mais suitability, mais adequabilidade de produtos para todos os tomadores. Ou então, em termos de recuperação de pessoas endividadas, mas de uma forma responsável, autônoma e sustentável, não só para o cidadão, mas também para o sistema financeiro. Adequada proteção também envolve a solução de conflitos. Todos os relacionamentos geram conflitos. É preciso que um sistema que proteja tenha os mecanismos adequados para a solução dos conflitos que surgem. Como exemplo, eu cito a plataforma de mediação digital do Conselho Nacional de Justiça, cuja nova versão foi desenvolvida em parceria com o Banco Central e a FEBRABAN e que permite o fechamento de acordos autônomos entre clientes e fornecedores de produtos de serviços financeiros. Mas a construção desse sistema financeiro saudável não deve ser
ou não necessariamente deve ser, responsabilidade só de reguladores e de regulados. É possível e é necessário que todas as pessoas que afetam ou que são afetadas pelo sistema tenham o direito e a responsabilidade de contribuir na sua construção, se assim quiserem. Então, se já passamos pelos pilares de inclusão, educação e proteção, acho que o nosso quarto e último e mais novo pilar é a participação. É preciso dar possibilidade de participação nas pessoas nos diálogos sobre o sistema financeiro. Aqui a gente vê claramente duas ações para alavancar esse diálogo. Uma é nós, reguladores, usarmos cada vez mais consultas públicas para definir as normas que regem o sistema. O Banco Central, nesse ano, fez 12 consultas públicas, muito mais do que a média dos últimos 10 anos de 4 consultas por ano. Nesse exato momento, enquanto conversamos, ainda tem uma consulta aberta à participação de todos. Uma segunda ação é nós usarmos mais a enorme quantidade de dados de atendimento ao cliente do sistema financeiro que hoje está guardado nos bancos de regulados e de reguladores. Através de técnicas de tratamento de dados, de mineração, de Big Data, nós podemos trabalhar melhor esses dados e dali extrair conhecimento que nos ajude a avançar no conhecimento do sistema e avançar com isso na sua construção. Acho que aqui podemos parar porque já temos 4 pilares bem estabelecidos para o nosso contexto. Então, o desenvolvimento da cidadania financeira se dá em o quê? Em um contexto de inclusão financeira, de educação financeira, de proteção do consumidor de serviços financeiros e de participação no diálogo do sistema financeiro. Nós temos a convicção que essas duas frases curtas são capazes de se transformar em conceitos fortes. Agora, nada vai acontecer se nós não arregaçarmos as mangas para agir e transformar esses conceitos em realidade prática. Se conceitos ajudaram a nos trazer daqueles povoados primitivos há dezenas de milhares de anos atrás para esse auditório, eu tenho certeza que ele pode nos ajudar a levar mais cidadania financeira a cada cidadão brasileiro. Mas volto a dizer, só acontecerá se nós agirmos. Tem muito trabalho nosso para fazer isso acontecer. Então eu volto à palavra comunidade do início para dizer que isso só vai acontecer se agirmos juntos. Termino então a minha fala fazendo 2 convites. O primeiro é para que nós abracemos esse conceito. Vamos usar o conceito, divulgar, vamos viver esse conceito nas nossas ações diárias de cidadania financeira. O segundo é para nós agirmos de forma coordenada e compartilhada. Vamos aproveitar os laços que já nos unem, os fóruns que nós já compartilhamos, para avançar nas discussões, para saber como avançar nessa agenda. Sozinho, qualquer um de nós aqui, ou qualquer uma das nossas instituições, por maior e mais recursos que tenha, sozinho vai ser difícil avançar. Juntos, aí sim, aí eu digo que nós temos uma grande chance de fazer acontecer. Contem conosco, no Banco Central, nós estamos contando com vocês. Nós já temos a maturidade o suficiente para saber que sonhos não se transformam em realidade facilmente. Sabemos muito bem que a missão é muito difícil. Sabemos que o desafio é gigantesco, mas certamente sabemos também que vale muito a pena o resultado. Um bom fórum a todos. Obrigado.